a plataforma de vocês para vocês terem acesso depois também, né? E quem não conseguiu entrar online aqui, consiga ver também, ter acesso a esse conteúdo, certo? E a parte das atividades de vocês ficam aqui nesse campo de situação de aprendizagem, certo? Onde vocês vão ter aqui, ó, tá vendo? Uma situação de aprendizagem um, certo? Atividade um e atividade 2, ou seja, elas vão ser divididas, né, em duas atividades, certo? E que ao final a gente tem, né, uma pesquisa de opinião para vocês darem opinião aqui sobre o curso, certo? Em termos de navegação da plataforma, pessoal, tem alguma dúvida? Quem entrou ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Tudo certo. Tudo certo? Então, pessoal, como a gente tem Professor, aqui. tira uma Oi, dúvida minha. pode ser, pode falar. A gente estava fazendo lendo o, ai meu Deus, me sumiu o nome. E no meio dessas leituras tem aquelas atividadezinhas. Uhum. E a gente fez e entregou, só que não terminou. Faz só uma vez ou toda vez que voltar a fazer a leitura tem que fazer aquelas atividades? Não, é só uma vez que vocês fazem aquelas atividades no meio do SCORM, né, que a gente fala, que é justamente esse conteúdo de vocês aqui, quer ver? Eu vou entrar aqui. Isso, é esse mesmo. Essas atividades, elas não são avaliativas em termos de composição de nota da unidade de vocês, certo? Elas são avaliações ali para vocês fixarem os conhecimentos que foram aprendidos aqui ao longo do curso. É como se fosse um marco para vocês saberem se aquilo que vocês estudaram para trás foi fixado ou não, né? Em termos de conteúdo por vocês, tá? Então, quando vocês vão navegando aqui, pessoal, então para quem não chegou a olhar ainda, eu estou passando aqui para mostrar essas atividades, né? Então, a gente tem aqui uma tela de instrução de navegação, onde vai explicar para vocês como navegar nesse conteúdo, certo? E aqui realmente traz o conteúdo, né, de vocês aqui do curso de uma forma mais didática e mais interativa. Tem. Então, para quem não tem tanta familiaridade ou não gosta tanto de ler livros, apostilas, corridas ali, você tem essa opção aqui em que traz o conteúdo aqui de forma mais interativa, né? Mais realmente contextualizada. Então aqui tem a apresentação do material, vocês vão navegando ao longo desse conteúdo, né? Então, ao longo desse conteúdo aqui, vão ter algumas atividades de fixação, que é o que a colega aí comentou, tá? Então, aqui vai dar uns conceitos essenciais, né? Então, a gente precisa de alguns fundamentos matemáticos, fração, cálculo de área, perímetro, volume, é o que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, realmente é um curso que envolve, né, esse conhecimento, principalmente de frações, né? A gente simplificar frações. Então, se vocês estão observando aqui na tela, né, eu tenho aqui o que a gente chama de fração, né, que é um valor de divisão, né, uma razão que indica uma proporcionalidade, ou seja, então o primeiro número aqui, ó, que a gente tem, ele é chamado de numerador, certo? E a parte de baixo, ele é chamado de denominador. Quando a gente faz essa divisão e ela é representada em forma de fração, né, eu estou indicando que esse numerador ele é uma proporção, né, é uma parte desse denominador. Então, se embaixo eu tenho 8 unidades, é como se fosse uma pizza com 8 pedaços, né, e eu retiro 4 pedaços dessa pizza, eu tenho essa proporção, né, essa razão de 4 pedaços para 8 da pizza total, certo? Então, esse é o conceito aqui de fração. E aqui ele vai mostrar os conceitos de simplificação, né? Ou seja, para eu simplificar uma fração, eu preciso dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo por um número, né, que seja divisível pelos dois, certo? Então aqui vocês vão vendo, vão ter vídeos explicativos, né? Tudo certinho. E se tiver alguma dúvida, vocês têm aqui, né, o recurso de entrar em contato com o tutor de vocês, né? Para a gente tirar essa dúvida aí que vocês tiverem durante o andamento da unidade, tá? Então,
Tranquilo até agora, pessoal? Sim, Beleza, então deixa eu compartilhar aqui nosso conteúdo. Então eu quero conversar um pouco com vocês, né, sobre as unidades de medida e as partes das conversões de medida, certo? Só um instantinho até compartilhar aqui. Então, pessoal, a gente vai começar a conversar um pouco hoje sobre as unidades de medida, né? Então, a gente sabe que essa necessidade de fazer medição, ela vem ali desde os primórdios, né? Onde o ser humano, desde a época das cavernas, eles tinham a necessidade de fazer contagens ou de ter, né, medidas ali para eles se referenciarem, para eles se basearem. Então, nasceu aí, né, o uso do que a gente chama de metrologia, certo? Então, a metrologia é justamente essa ciência do estudo, né, das medições. Peraí, pessoal. Se vocês passarem deixa que eu vou comandando aqui, tá? A apresentação. Aqui, beleza. Então, a metrologia ela nasceu justamente com essa ciência para estudar as medidas, né? E ao longo do tempo foram adotadas diversas medidas ali para fazer algumas representações de comprimento, né? Então, as ferramentas que tinham disponíveis na época foram adotadas para padronizar essas medidas. E o que que eles tinham disponível na época era realmente ali partes do corpo humano, né? Então, começaram a fazer medições através das polegadas, né? Então, media-se distâncias lineares através das polegadas, dos palmos, dos pés, sempre relacionados ali com partes do corpo humano, baseada no que eles tinham disponíveis na época, certo? Só que cada nação, né, cada pedaço do mundo ali começou a adotar uma medida padrão de medição, certo? E qual que foi a saída, né, para a gente conseguir padronizar essa indicação de de medidas foi justamente criar um sistema internacional de medidas em que eu adoto uma unidade, né, para ser o padrão quando a gente fala de distâncias lineares, certo? Então aí que surgiu o metro, né? Então o metro, ele é a unidade básica que a gente tem desse sistema internacional de unidades para medir o comprimento. Então, ele é amplamente utilizado para a gente conseguir medir distâncias de dimensões, né? Seja em construções, em projetos de engenharia, em indústrias e muito mais, certo? Então, o metro ele veio justamente para padronizar as unidades de medida, certo? Quando a gente fala da grandeza de comprimento, certo? Então, quando a gente tem a unidade, né, uma grandeza física de comprimento, seja largura, comprimento, né, a gente utiliza o metro como a unidade fundamental de medida, certo? Além do metro, a gente tem os múltiplos do metro e os submúltiplos, que nos ajudam ali a medir desde coisas muito pequenas, como é o campo aqui da engenharia mecânica, né, quando a gente trabalha com peças pequenas, até, né, os múltiplos do metro que nos ajudam a medir grandes estruturas. Por exemplo, quando a gente tem rodovias, né, longas distâncias, a gente utiliza o múltiplo do metro, que no caso ali é o quilômetro, certo? Então, por exemplo, o nosso quilômetro, ele é usado para medir, né, grandes distâncias. Quando a gente fala de estradas, rodovias, né, linhas de transmissão elétrica, enfim. O centímetro, né, que também é um submúltiplo do metro, ele é útil ali para a gente fazer medições menores, como peças mecânicas, né, e realmente pedaços de peças a gente costuma utilizar o centímetro, certo? Já o milímetro a gente utiliza para medições de alta precisão, né? Como componentes eletrônicos ali, como peças de usinagem, certo?
Então, se eu tenho uma unidade de medida que é padronizada, que no caso é o metro, né? Eu tenho os múltiplos para me indicar quando eu precisar fazer medições, né, de peças muito grandes e os submúltiplos quando eu tenho peças pequenas, eu preciso saber fazer essas conversões, certo? Então, eu preciso saber, né, quantos metros representam um centímetro e assim por diante, né? Então, se eu tenho uma peça que ela está representada em centímetros e eu preciso, né, representar essa peça em milímetros, eu preciso saber converter de centímetros para milímetros, certo? E como que eu faço essa conversão? Realmente eu multiplico, né, essa grandeza que está em centímetro por 10, certo? Que é o fator de conversão aqui para transformar de centímetro por milímetro. Então, toda vez que eu ando nessa escala, né, da esquerda para a direita, a gente multiplica pelo fator de conversão, que no caso é 10, certo? Então, se eu tenho uma peça representada em metro, certo? E preciso representar ela em centímetros, eu vou multiplicar, né, essa peça pelos fatores de conversão, certo? Então, eu estou nessa casa aqui de metro, certo? E eu preciso andar o quê? Eu preciso andar uma vez, duas vezes para chegar em centímetros. Então, eu multiplico por 10 uma vez, depois multiplico por 10 a segunda vez, certo? Se eu estou em metro e preciso chegar em milímetro, certo? Eu tenho que fazer essa mudança de casas aqui 3 vezes, tá vendo? Então, eu multiplico por 10, depois por 10, depois por 10. Ou seja, ao final, para passar de metro para milímetro, eu preciso multiplicar por 1000, certo? Agora, se eu estou andando nessa escala da direita para a esquerda, eu divido pelo meu fator de conversão, certo? Então, se eu tenho uma determinada unidade, né, uma determinada peça ali, vamos supor um eixo, né? Então, se eu tenho um eixo mecânico, que a representação dele é em milímetro, mas eu quero fazer essa representação em centímetro, eu pego essa dimensão, certo? E divido por 10 para encontrar, né, o valor dessa mesma dimensão em centímetros, certo? Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Deu para entender? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se eu tenho, né? Se eu vou, faço uma medição em campo, né? Então, vamos supor, eu preciso fazer, né? Eu preciso construir um projeto ali de uma determinada casa, vamos supor, um galpão, alguma coisa. E aí eu peço para alguém me passar as medidas, né, desse galpão. Então vamos lá, eu tenho uma determinada área útil aqui, certo? Eu preciso saber qual que é esse comprimento, qual que é essa largura, certo? Aí a pessoa, né, que me enviou as dimensões desse desenho, ela pega e me envia, né, essa área aqui, por exemplo, 10, né? Ele fez a medição 10 hectômetro e 5 hectômetro aqui, certo? Como que eu represento essa mesma área em metros? Então, em metros. Como que eu passo, né, para metros? Quem se arrisca a fazer essa conversão? Professor, eu sou péssima de matemática, então eu não vou me arriscar, né? Vou deixar para meus colegas aí se arriscar. Tem que se arriscar, Sara. A gente está aqui é para aprender mesmo. Então, olha, lembra comigo aqui que eu falei que a gente está, né? Eu tô nesse campo aqui, nessa casa aqui, né, de unidades, certo? Eu preciso chegar aqui nessa área aqui de metros, certo? Que eu preciso encontrar, transformar de hectômetro para metro, certo? Então eu saio daqui e preciso chegar aqui. Quantas vezes eu tenho que fazer essa pular de casa aqui, né? Eu tenho que vir uma vez, tenho que vir duas vezes, certo? Então, para eu passar daqui para cá, eu multiplico minha medida por 10, certo? Para eu sair daqui e chegar aqui, eu multiplico esse resultado por 10 novamente, certo? Então, se eu tenho, né, essa área aqui medindo 10 hectômetro, ela vai ser o quê? Vai ser 100, né, decâmetro, porque eu multipliquei por 10. 10 aqui, ó. Então, tem 10. 10
vezes 10. Peraí, pessoal, se vocês... Deixa eu ver um negócio aqui. Aí. Vocês estavam passando a apresentação aí, acabou desconfigurando aqui. Então vamos lá. Se eu tenho, né, 10 hectômetros, eu preciso saber quantos metros, eu pego esse 10, certo? Multiplico por 10, vou encontrar 100 decâmetro, certo? Mas eu preciso saber em metro. Então eu preciso vir para cá. Eu multiplico esse 100 por 10 novamente, eu vou ter que 1000 metros, certo? Então aqui, ó, essa dimensão, ela vai ser 1000 metros, certo? E essa dimensão aqui vai ser o quê? Quem se arrisca aí? Mesma forma, né? Eu pego meu 5 aqui e multiplico por 100, certo? Vai ser 500 metros, certo? Ficou tranquilo aqui, pessoal? Deu para entender? Todo mundo já sabia disso aqui? Como é que tá aí? Beleza, pessoal. Então, a gente viu que o metro, ele é a grandeza padronizada para o sistema internacional, também chamado de SI, certo? Então, quando a gente representa uma grandeza nesse sistema internacional de medida, para medidas lineares, né, comprimentos, altura, largura, a gente utiliza o metro, certo? Só que não é apenas o sistema internacional que a gente lida, né? Então, existem países que adotam outros sistemas de medida, certo? Então, em algumas situações, principalmente na indústria mecânica, ou na área de manutenção, a gente também, né, tem contato ali com a unidade de medida em polegada, certo? Que é uma medida que é muito comum em desenhos técnicos, em peças importadas e equipamentos ali vindo de outros países, certo? Então a gente tem que ter em mente que 1 polegada, certo? Equivale a 25,4 milímetros, certo? Então, sabendo desse fator de conversão, né, eu consigo transformar medidas que estão em polegadas para metro, certo? Ou centímetros, ou seja, para os submúltiplos e múltiplos do metro. E da mesma forma, se eu tenho minha unidade, minha peça, né, representada em centímetros, em milímetros, eu consigo fazer essa conversão para polegadas, certo? Então, a polegada, ela é uma unidade de medida do sistema imperial, que é muito utilizado ali nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, entre outros países, certo? A polegada, ela é representada por esse símbolo, né, in, que significa inch, que é polegada, né, em inglês, e ela é representada também por esses dois traços, certo? Então, quando eu falo 2 polegadas, certo? Eu escrevo dessa forma, 2 polegadas, o número, né, que representa o valor da minha grandeza, junto com a simbologia aqui de 2 polegadas. Ou também, né, é comum a gente ter a indicação de 2, né, e o símbolo aqui de inch, que é de polegada, né? Então, inch é o termo, né, de polegada no inglês americano, certo? E a gente precisa saber, né, que 1 polegada ela é igual a 25,4 milímetros, certo? Que é igual a 2,54 centímetros, certo? Então, sabendo desse fator de conversão, a gente consegue converter as nossas unidades de medida, certo? Então, é muito comum a gente ver peças, né? Inclusive aí quando a gente vai comprar eh, chapas de aço, né? A gente tem muito essa indicação feita em polegadas, ou seja, a espessura do nosso material é dado ali em polegadas. Outros exemplos, né? A gente tem TVs, são representadas em polegadas também, né? Então, TV de 20 polegadas, o diâmetro de algumas tubulações são dadas em polegadas, algumas chaves, né, são representadas em polegadas também. Então, a gente precisa, né, a depender ali
da situação converter, né, de polegada para milímetro, por exemplo, certo? Então, se eu precisar converter 2 polegadas para milímetro, né? Então, 2 polegadas e eu quero saber essa unidade aqui em milímetros, certo? Como que eu faço? Alguém sabe? Hein, pessoal? Alguém aí? Multiplicar por 25,4. Justamente. Então, se eu tenho 2 polegadas e quero saber em milímetro, eu pego 2 e multiplico pelo nosso fator de conversão, que é 25,4. Isso vai me dar aqui 50,8 milímetros, certo? Então, converter de polegada para milímetro, basta multiplicar pelo nosso fator de conversão, certo? Lembrando sempre que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, certo? Então, como que eu faço, né? Essas conversões, eu, quando eu tenho polegadas inteiras, certo? Eu multiplico pelo 25,4, eu acho essa conversão direto. Agora, quando eu tenho polegadas fracionárias, né, e preciso converter em milímetros, como que eu faço? Da mesma forma, né? Eu primeiro divido a nossa fração e depois eu multiplico pelo fator de conversão de 25,4, certo? E o que que seria polegada fracionária? Seria realmente essa indicação, né, de polegada em fração. Então, lembra lá, né, a definição de fração? Ela indica, né, uma razão, ou seja, uma proporção, e ela é representado, né, por um numerador e um denominador, certo? Então, é o caso aqui da nossa meia, né, polegada. Então, o numerador aqui, ó, ele é o 1, certo? E o denominador é o 2. Significa que eu tenho uma parte, né, de duas inteiras, certo? Então, eu tenho aqui meia polegada. E como que eu faço essa conversão de meia polegada para milímetros? Eu faço essa divisão primeiro, né? Então, quanto que é 1 dividido por 2? Isso aqui vai me dar zero, né? Vírgula. Aí eu acrescento. Deixa eu fazer aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Então, eu vou rabiscando aqui, às vezes acaba ficando confuso. Então, meia polegadas em milímetros. Eu primeiro faço a divisão aqui da nossa fração, certo? Divido 1 por 2, certo? E depois multiplico pelos 25,4, certo? Então, 1 dividido por 2 é 0,5, né? Vezes os 25,4, certo? Isso aqui vai me dar 12,7 milímetros, certo? Agora, se eu preciso converter aqui, ó, 5, né, sobre 16 polegadas, né, para milímetros. Como que eu faço? Hein, pessoal? 5,16 para 16. 5 para 16? Isso. 5, né, 16 avos de polegada. Eu primeiro faço essa divisão, né? 5 dividido por 16. Então, vocês pegaram a calculadora aí, vai dar 0,3, 0,3, 0,300, né? 0,3125, certo? Vezes meus 25,4. Isso aqui vai me dar, né, aproximadamente aí 7, né, 0,9375 milímetros, certo? Então, 5/16 de polegada, ele equivale a 7,93, né, 75 milímetros, certo?
E quando eu tenho, né, unidades em polegadas com parte inteira, né, e partes fracionárias, ou seja, 2 polegadas e 1/8, né? Como que eu faço essa conversão? Então, se eu tenho 2 polegadas e 1/8, eu quero saber isso em milímetros. Como que eu faço? Então, a gente fala aqui, né? Eu tenho uma parte inteira e eu tenho uma parte fracionária, certo? Então, isso daqui, né? 2 polegadas e 1/8 é como se fosse, né? 2,125 polegadas, certo? Só que a gente não costuma representar polegadas, né, em números centesimais, ou seja, números quebrados aqui. A gente representa, né, ele em forma fracionária, dessa forma. Então, se eu tenho, né, um número com parte inteira e com parte decimal, né, centesimal ou milesimal, como que eu faço essa conversão? Então eu posso, né, fazer essa conversão da parte inteira e das partes decimais, eu somo o resultado no final, certo? Ou eu pego esse número aqui, né, e multiplico por 25,4 direto, certo? Tá dando para entender, pessoal? Tá confuso? Ô, professor, o senhor tá rabiscando aí ou não? Tô, vocês não estão enxergando, não? Não, não dá pra ver aqui não. Eita, então peraí. Eu também não tô vendo, não. Então lascou que eu tava escrevendo aqui, então nada aproveitou. Só tá passando os slides, só. Ah, não, então peraí, deixa eu. Agora vocês estão enxergando a tela, né? Total. Agora sim. Agora sim, Tá. dá pra ver o mouse. Então, beleza, então. Então, vamos lá para os nossos exemplos, né? Cadê? Aqui. Então, eu preciso converter, né? Quando eu tenho aqui, ó, polegada fracionária, né? Em milímetros. Opa. Ô, professor, Oi, tem como mandar esse aí depois do grupo lá, esses slides aí? mando. Tranquilo. Então, o que que eu vou Porque esse aí não fazer? tá na aula lá, né? Não tá no EAD, né? Não, ainda não. Só pra gente Não. ir acompanhando, porque eu perdi os 3 primeiros aí. É só pra mim ir acompanhar depois. Ah, não. Não, mas a unidade de vocês começou ontem. Ah, Esse é não, o mas primeiro encontro. eu só não fiz os exercícios, ele tá agoniado, hein? Ah, tá. Então, eu vou trazer para cá para a gente rabiscar aqui. Fica mais fácil de eu rabiscar com vocês. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, tá vendo? Um número, né? 2 polegadas em 1/8. Ele é composto por uma parte inteira, tá vendo? E uma parte fracionária. Esse número aqui, ó, 2 polegadas em 1/8, ele é igual a 2 mais 0,125. Esse 0,125, ele é o quê? É 1 dividido por 8. Então, se eu abrir a calculadora aqui, ó, vocês estão enxergando a calculadora também? Positivo. Se eu Sim. pegar 1 dividido por 8, ele é o 0,125, certo? Então, 2 polegadas em 1/8, ele é igual a 2,125 polegadas, tá vendo? Então, para eu converter, né, esse número aqui para milímetros, eu pego esse número, 2,125, e multiplico pelos nossos 25,4, certo? Que é o nosso fator de Já. conversão. Então, se eu Ah, pego, vamos. Oi, pode falar. agora ficou mais claro agora. Ficou, né? Então, se eu pego os 2,125, multiplico pelos nossos 25,4, vai ser o quê? Milímetro. 53,975 milímetros, certo? Então, essa é uma primeira forma, né, de se fazer. A segunda forma da gente fazer. Você lembra lá que eu falei que o nosso número, né, 2 polegadas, 1/8, né, é uma parte inteira mais uma parte fracionária. Não foi isso que a gente fez aqui? Oi. Eu posso converter esse número aqui para milímetros, Uhum. converto esse para milímetros,
e soma o resultado em milímetros no final. Ou seja, se uma polegada é 25,4, 2 polegadas, né, é os nossos 50,8. Então, vamos lá na calculadora, ó. 2 vezes 25,4 vai ser 50,8, né? 50,8 milímetros. Agora eu converto o nosso fração em milímetros, certo? Então a gente viu lá também a converter a parte fracionária, né? Então 1 dividido por 8 vezes os 25,4, vou ter 3,175 milímetros, certo? Então o resultado final é a soma desses dois, e vai ser 3,175 mais os nossos 50,8, que é o 53, né? 53,975 milímetros, certo? Então, se eu Uhum. for fazer essa conversão aqui da 3 polegadas e 5 oitavos, é da mesma forma, né? Eu posso pegar. Então, vou fazer mais rápido aqui na calculadora para vocês. Ó, acompanha comigo. Então, se eu tenho 5 oitavos, quanto que ele é, né? Em números decimais, 5 dividido por 8 dá 0,625, né? Mais a parte inteira, que é 3 polegadas, vai ser 3,625, certo? Então, 3 polegadas e 5 oitavos é a mesma coisa, né, do que 3,625 polegadas. Para eu transformar esse número de polegadas para milímetro, eu multiplico pelos 25,4. Eu vou ter 92,075 milímetros, né? Então, isso daqui, ó, 92,075 milímetros, certo? Pegaram a lógica aí, pessoal? Uhum. Beleza. Topzera. Então vamos aqui, porque tem muita coisa pra gente ver ainda. Agora que o bicho começa a pegar, né? Então vamos lá. Se eu tenho um número em milímetros, né, decimais em polegadas e quero transformar isso em polegadas, como que eu faço? Eu utilizo essa equação aqui de cima, tá vendo? Essa fórmula aqui em cima. Quando eu rabisco aqui no PowerPoint, vocês enxergam agora? Sim, agora tá, pra ver. Ah, tá. Não, beleza. Então, antes de eu explicar isso aqui para vocês, eu vou pegar um exemplo mais simples. Então, quando eu tenho aqui, ó, então deixa eu ver aqui. Não, tem que ser isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu quero transformar esse número, né? 3,969, né? Que está em milímetros e quero saber quanto que é isso em polegadas. Ou seja, eu tenho lá no meu estoque um determinado blank de chapas metálicas, né? Eu vou lá, pego o meu paquímetro, né? Que é aquele instrumento que mede dimensões pequenas ali, né? Na escala de centímetros e de milímetros, vou e meço a espessura dessa chapa, certo? E vejo que ela deu lá 3,997, né? 3,97. Aí eu vou ligar para o meu fornecedor, certo? Vou falar, ó, preciso de uma chapa, né, de 3,97 milímetros. Então, às vezes, o seu fornecedor, né, ele só vai saber essa dimensão ali em polegadas, porque é comum de se vender no mercado essas dimensões de chapas de aço, né, em polegadas. Então, ao invés de você falar que precisa de uma chapa de 3,97 milímetros, você já pede a espessura, né, conforme o seu fabricante vende. Então, você vai chegar lá e pedir uma chapa em polegadas. Então, como que você vai fazer essa conversão? Eu pego, né, essa nossa medida, essa dimensão em milímetro, converto isso para polegadas, certo? Então, se lembra lá, se eu tenho em polegadas para converter para milímetro, eu multiplico por 25,4. Para eu fazer o caminho contrário, eu divido por 25,4, certo? Então, se eu tenho uma dimensão que está em milímetros e quero saber em polegada, eu divido ela por 25,4, certo? Então, primeiro passo, eu pego esse número que eu
que eu tenho, nessa medida que eu tenho em milímetro. Então, 3,9, né, 69, que está em milímetros, e divido pelos 25,4, certo? Isso vai me dar o quê? Vai me dar, né? Então, vamos lá. Então, vamos aqui no auxílio da nossa calculadora. Então, se eu pego, ó, 3,969, divido por 25,4. Vai me dar, ó, 0,156, né? Então, vamos usar 3 casas decimais, certo? Então, ó, mais uma dica aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa calculadora aqui. Tá vendo, ó? Eu tenho um número, certo? Em que ele é composto por várias casas, né, depois da vírgula, ou seja, várias casas decimais. É importante a gente trabalhar com números, né, até 3 casas decimais, certo? Mais do que isso, não é necessário. Então, eu preciso, né, truncar, a gente fala truncar esse número aqui em 3 casas decimais, certo? Então, se eu quero representar com 3 casas, a quarta casa aqui, eu vou olhar a seguinte regra. Se esse número fosse maior do que 5, eu somava 1 na casa anterior, ou seja, eu teria 0,157. Como eu tenho um número que é menor do que 5, né? Eu posso simplesmente descartar o restante aqui e trabalhar com esses 3 primeiros números, certo? Exemplo, se eu precisasse trabalhar com 4 casas decimais, então fosse uma medida ali de alta precisão, preciso trabalhar aqui com 4 casas, certo? Eu venho aqui e olho para a casa ao lado, certo? Então aqui deu 5. Então esse número é maior ou igual a 5, ou seja, ele é igual a 5. Então o que que eu faço? Eu pego e somo 1 aqui nesse número anterior, certo? Então vai ser 0,156,3, né? Ou seja, 0,1563, certo? Deu para entender, pessoal? Uhum. Tranquilo? Então, deu o quê? 0, a gente vai trabalhar com 3 casas decimais e o 0,156, né? Então, isso daqui, ó, é 0,156 polegadas, certo? Só que a gente não trabalha, né, com números em polegadas decimais dessa forma. A gente precisa transformar isso daqui em uma fração, certo? Como que eu transformo esse número em fração? A gente utiliza o artifício, né, de multiplicar aqui em cima, né, e embaixo pelo mesmo número, ou seja, que é o 128. Que esse 128 ele vem lá da resolução do paquímetro, certo? Então eu multiplico aqui, ó, por 128 e divido por 128. Quando eu faço esse artifício matemático, né, de multiplicar em cima, né, um numerador e um denominador dessa forma, esse número aqui, ó, ele é 1. Então, quando eu multiplico por 1, eu não altero o meu resultado. E por que que eu faço isso? Para transformar esse número decimal, né, em fração, certo? Então, note, eu estou multiplicando esse número por 1, certo? Só que eu estou multiplicando por 1, né, escrito de outra forma. Ou seja, eu estou multiplicando por 128 dividido por 128, certo? Então, quando eu faço isso, nada altera meu resultado. Eu só vou escrever ele de uma forma diferente, certo? Então, eu continuo a minha conta aqui, certo? Então, vamos lá na calculadora. Então, se eu pego o nosso 0,156 vezes 128, eu vou ter aproximadamente aqui, né? Eu posso arredondar para 20, tá vendo? Então, eu vou ter aqui, ó, 20 dividido. Lembra que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, né, por 128, ou seja, eu tenho que multiplicar e dividir por 128. Então, eu vou ter aqui, ó, um número de 20 dividido por 128, certo? Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou simplificar essa fração. Ou seja, eu vou transformar esse número aqui no menor número possível, né? Representar ele no menor número possível, dividindo, né? Simplificando esse número aqui, certo?
Então, isso envolve aquele método de simplificação que tem lá na plataforma de vocês, né? No Score, me ensinando isso, certo? Então, como que eu faço essa simplificação? Eu vejo, né? Eu procuro um número, certo? Que vai dividir tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, eu procuro o maior valor, o maior número que divide tanto 20 quanto 128, certo? Então eu vou procurar o máximo, né, divisor comum desses números. Então como que eu faço isso? Então vamos lá, a gente pode fazer da seguinte forma. Então eu tenho aqui 20, né, é um número par, 128 é um número par. Então os dois, né, são divisíveis por 2. Então se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter o quê? 10 dividido por uma calculadora, 128 dividido por 2, 64. Eu consigo simplificar mais aqui? Consigo, né? Então, se eu pegar, dividir por 2 de novo, então vai ser o quê? Então, vou dividir aqui, ó, tanto em cima por 2 e aqui por 2, que a gente fez a mesma coisa, ó, dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. 64 dividido por 2 é quanto? 32, certo? Ou seja, isso, esse mesmo número, ó, 0,156, aqueles quebrados, é 5,32 avos de polegada. Tá vendo? Deu para entender, pessoal? Lembra que eu falei que eu preciso encontrar o maior valor que divide os dois ao mesmo tempo? Eu fui fazendo isso por etapas, ó. Eu peguei 20, dividi por 2, 128 por 2, depois 10 por 2, 64 por 2. O máximo divisor comum desses dois aqui, ó, seria o quê? 2 vezes 2, certo? Então, se eu pegasse 20 e dividisse por 4, seria 5. Se eu pego 128 dividido por 4, vai me dar 32, certo? Então, vamos lá. Tenta fazer, quem tá aí com papel, caneta, tenta fazer essa conversão aqui, ó. 3,175 para polegadas. Dá 5 minutinhos aí. Professor, Oi, eu confesso pro senhor que eu não entendi, não. Eu entendeu me não? perdi. Tá, então vamos fazer isso daqui passo a passo. Tá. Então vamos lá. Você lembra que eu falei que se eu tenho um número em polegadas, né? Então estou representando ele aqui, em polegadas e preciso passar para milímetros, a gente faz o quê? Então se eu tenho em polegadas, né? Então peraí, deixa eu apagar aqui. Uhum. Então se eu tenho um número em polegadas, por exemplo, 3 polegadas e preciso converter isso para milímetros, né? Ou seja, eu quero saber aqui em milímetros. Essa conversão de polegada para milímetros eu multiplico por 25,4, Uhum. certo? Então, 3 polegadas, ó, 3 vezes 25,4. Seria o quê? 76,2, certo? 76,2. Então, daqui para cá, eu multiplico. Se eu quero achar de milímetros para polegadas, que é o quê? Que é o processo inverso. Ou seja, a conversão eu consigo fazer nos dois caminhos, né? Tanto de Uhum. polegada para milímetro, quanto de milímetro para polegada. Quando eu faço o caminho inverso, eu divido por 25,4, certo? Então, se eu pegar o 76,2 dividir por 25,4, eu chego no meu 3 polegadas, certo? Uhum. No nosso caso aqui, eu tenho um número que está em milímetro, né? Um número que a gente fala de decimal. Por quê? Porque ele tem, né, números aqui, ó, diferente de zero depois da vírgula. Então, tudo que está antes da vírgula é número inteiro, tudo que está depois da vírgula é número decimal, certo? Então, eu quero transformar esse número em polegadas, certo? Então, a gente acabou de ver, se eu tenho um número em milímetros para polegada, eu faço o quê? Divido por 25,4.
né? Então, primeiro passo, eu pego meu número que está em milímetros, 3,175, divido por 25,4, certo? Então, eu faço essa divisão direta. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui para conseguir trabalhar aqui. Beleza. Então, se eu pego aqui, ó, 3,175 divido por 25,4. Tá vendo? Tá acompanhando? Sim. Eu vou ter 0,125, certo? Isso aqui é o quê, hein? Isso aqui é em milímetro ou em polegada? Esse resultado, esse número aqui. É em polegada, é em milímetro. Não, em Polegada. 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 Isso é em polegada. Por quê? Porque eu peguei o meu número que está em milímetros e dividi pelo nosso fator de conversão, certo? Então eu encontrei em polegadas. Só que se eu vim aqui, por exemplo, ó, no Google aqui. Tá, peraí, vem aqui. Se eu vim no Google e procurar aqui chapa de aço 0,125 polegadas. Eu não acho, tá vendo? Então aqui, ó, se a gente Hã? procurar, ó, eu não encontro. Por quê? Porque esse número em polegadas, ele é dado na forma de fração. Então você não encontra medidas representadas de forma decimal, igual a gente tem aqui. Para eu transformar esse número que está em, né, com casas depois da vírgula para fração, então lembra lá, esse aqui, ó, é uma fração. Tá vendo? Esse número aqui é uma fração. Ou seja, eu tenho um numerador e um denominador, ou seja, um número sendo dividido pelo outro. Então, o que que eu faço para transformar? Aí que envolve aquele artifício matemático que eu te falei. Eu multiplico por 128 e divido por 128. Quando eu faço isso daqui, eu estou pegando o meu número, né, e multiplicando por 1. Ou seja, o resultado nada vai alterar. Eu só vou mudar a forma como eu represento esse número. Entendeu? Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar os 0,125, multiplicar por 128, dividir por 128, tá vendo? Nada acontece com o resultado final, certo? Aham. Por que que a gente faz isso? Para eu transformar esse número que é decimal em fração, certo? Então, primeiro, eu trabalho, né, com essa multiplicação em cima e mantenho a divisão embaixo. Então, olha lá, eu pego 0,125 vezes o 128. Vai ser o quê? Vai ser 16. Só que eu preciso continuar dividindo por 128 para não alterar o meu resultado. 128, certo? Se eu pegar os meus 16 dividir por 128, volta para o 0,125. Tá vendo que não alterou? Sim. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir esse número aqui, ó, para a menor divisão possível em forma de fração. Então, eu preciso simplificar essa fração, certo? Como que eu faço isso? Eu vou encontrar um número que divide tanto em cima quanto embaixo e vou dividindo ele até chegar, né, num resultado que não seja mais possível dividir. Então, vamos lá. 16 é um número par. 128 é um número par. Qual que é o menor número, né, que divide números pares? 2. É o 2, né? Então vamos lá. Então eu divido aqui, ó, por 2 e divido aqui por 2, certo? Então 16 dividido por 2 é quanto? É 8, né? 128 por 2, quanto que é, ó? 128 dividido por 2. Deu 64. Eu consigo continuar simplificando aqui? Consegue, né? Então, eu divido de novo, ó, por 2, divido de novo por 2. Isso aqui vai me dar o quê? 8 dividido por 2 vai ser 4. 64 dividido por 2 vai ser quanto? 32, né?
Então, eu cheguei aqui, ó, 4 dividido por 32. Eu consigo continuar simplificando esse número? Eu consigo reduzir ele mais? Sim. Sim. Então, vem cá, ó. Então, eu vou puxar. Opa. Isso aqui não é Dois, muito didático, não, mas eu vou puxar esse número para cá. Então, vou pegar aqui, ó. Então, o nosso número até agora, ó, deu o quê? Deu 4 dividido por 32. Então, eu peguei isso daqui, ó, só trouxe para cá, porque não cabe mais na nossa folha. Uhum. Então, eu consigo simplificar ainda, né? Divido por 2, divido por 2, certo? 4 dividido por 2 é 2. Deu dois. 32 dividido por 2 é 16. 16, né? Eu consigo simplificar aqui ainda? Consigo dividir mais ainda? Consigo, Sim. né? Então, em cima eu consigo dividir por 2, e embaixo eu consigo dividir por 2 também. Então, 2 dividido por 2 é 1. Hum, 16 dividido por 2 É 8. é 8. Então, esse número, ó, 0,125 polegadas é igual, né, a 1/8 de polegada. Então, se eu pegar aqui na minha calculadora, dividir 1 dividido por 8 é os 0,125, entendeu? Então, eu peguei esse número, que é uma representação em decimal, ou seja, com casas depois da vírgula, e transformo ele em fração, e não altero o meu resultado. Agora, se eu vim aqui e procurar, né, chapa de aço de 1/8, eu já encontro, tá vendo? Ó, chapa lisa aqui de 1/8 de polegada. Espessura, né? Oi? Que é a espessura dela, né? Isso, que é a espessura, que é essa dimensão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que é essa dimensãozinha aqui, ó. Que é a espessura dela, certo? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Então a gente viu, né, como fazer essas conversões, certo? Ah, hoje em dia a gente consegue fazer isso tudo de forma mais rápida, né? Então eu vim aqui, ó, conversão de polegada para milímetro. Então já tem tabelas de conversão aqui também, tá vendo? Então por que que a gente precisa aprender isso? É realmente uma fundamentação teórica, né? Então eu preciso saber se aquilo que o meu aplicativo, meu software está me apresentando como resultado, se é coerente ou não. Espera aí que esse aqui não está abrindo. Deixa eu ver um outro aqui, ó. Então aqui, ó, uma calculadora direta, ó. Então eu tenho lá, ó, quantas polegadas, né? Então vamos pegar um exemplo nosso. 1/8, que não divide. 1 dividido, não aparece o... Aqui, ó. Digitar polegadas em fração, né? Então inteiro. Numerador 1, denominador 8 e quero converter para polegadas. Dá 3,175 milímetros. Tá vendo? Tá errado aqui. Inteiro, numerador para fração. 1 dividido por 8. Ele não tá mudando. Tá. Fração. Então, 1 dividido por 8 deu 3,175. Tá vendo? Que é o nosso número aqui, tá vendo? 1/8 é 3,175 milímetros. Tá vendo? Então eu tenho, né, calculadora, software que faz essa conversão, certo? Eu preciso saber o porquê fazer essa conversão e como fazer, tá? Então, da mesma forma, se eu tenho, né, deixa eu ver aqui, reiniciar, eu quero fazer o contrário, eu quero de milímetros para polegadas. Ah, então minha chapa lá, vamos pegar um outro exercício que a gente fez aqui. Nossa, deixa eu só ver aqui. Então, em milímetros para polegada, 3,969. Então, vamos lá. Então, 3,969. Ele é 5,32 em fração, tá vendo? Que é polegada fração.
Nosso cálculo deu 5,32. Vira aí? Ficou tranquilo, pessoal? Top, top. Beleza. Então, a gente já Agora simplificou muito, né? Oi? Agora simplificou muito. É. Então, pessoal, eu só queria. Vamos fazer aqui rapidinho. A gente até passou do nosso horário, mas eu queria só explicar para vocês aqui a situação de aprendizagem de vocês, né? Que envolve um conceito aqui também de cálculo de área. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Vocês veem aqui, ó, na parte de situação de aprendizagem, baixa o arquivo. Então, baixou o arquivo, né? Eu tenho a descrição aqui da SAP. Trago para vocês. Uhum. Então, ele narra toda uma situação, né? Então, Valdir, ele tem que desenvolver, né, suas atividades, então ele é contratado, certo? Nessa nova empresa, e apesar da responsabilidade da operação, Vitor, que é o chefe aqui do Valdir, ele confiou nele para executar uma ação. Então, depois vocês vão ler, né, essa história aqui que vai contextualizar. Então, deixa eu fazer melhor, deixa eu já ler aqui e explicar para vocês. Então, Valdir terá que desenvolver bem as atividades. Dentre elas, terá que cortar, virar, calandrar, pontear o material, deixando pronto para a próxima etapa da produção. Então, essa atividade ela é de suma importância no processo para evitar que haja retrabalho ou perda de matéria-prima, certo? Aí vem narrando a história. Apesar da responsabilidade da operação, Vitor confiou em Valdir para executar a atividade, pois, mesmo sem experiência em carteira, o curso no qual ele foi aprovado possui o conteúdo básico suficiente para execução. Entretanto, durante a execução da atividade, Valdir demonstrou algumas dificuldades ao se deparar com a necessidade de converter as medidas do sistema inglês, né, que a gente acabou de ver, para o sistema métrico e calcular o perímetro do material, né, que seria calandrado para atender ao desenho, fator determinante nessa etapa para evitar desperdício e retrabalho. Então, Valdir está preocupado, pois seu contrato é de apenas 3 meses e precisa muito do emprego, mas está inseguro e sabe que para ter seu contrato por tempo indeterminado, terá que desempenhar muito bem a função que lhe foi confiada. E agora, né? Como que a gente pode ajudar o Valdir? Aí vem a nossa atividade, certo? Então, após a leitura dos conceitos, né, dessa aula que a gente teve, e vocês lerem lá o material de vocês, praticar, né, com aqueles exercícios de lá, responda as questões propostas na atividade e depois envie ao seu professor tutor, certo? Então, com base no conhecimento adquirido até esse momento, responda as questões. Sabendo que uma chapa, né, de aço, ela é vendida no mercado com as dimensões lineares de 2 metros por 1 metro, ou seja, deixa eu pegar aqui, desenhar. Então, comercialmente, né, essas chapas, elas são bem retangulares, certo? De 2 metros por 1 metro, ou seja, 2 metros de comprimento, né? E 1 metro de largura, certo? E tendo em mãos a relação de estoque dessas chapas, de acordo com as espessuras, ajude o Joaquim a calcular o material, né? E caso seja necessário, solicitar a compra para suprir uma possível necessidade. Então você tem que fabricar uma determinada peça, certo? Com esse layout aqui, né? Nesse desenho. Você tem algumas chapas em estoque, então você fez um levantamento, tem essas chapas em estoque. E para fabricar 1.500 unidades dessa chapa aqui, o seu chefe lá ele precisa saber se ele tem que comprar mais chapas ou não, ou se aqueles têm em estoque dá para ser fabricado, né? Então, a gente tem no estoque duas chapas ASTM A36 de 5 oitavo, né? Tem chapas de 3 oitavos, 5,16, 9,16, 1 quarto, meia polegada, certo?
Então, Joaquim recebeu a ordem de serviço de 1.500 unidades desse material aqui, ó, com esse perfil, né, e dimensões mostradas a seguir. Então, desconsiderando as perdas com o corte, responda: qual a espessura da chapa a ser utilizada em polegadas? Ou seja, eu tenho aqui uma espessura da minha peça a ser fabricada, tá vendo? De 9,5 milímetros. Eu preciso saber qual que é a espessura da chapa que eu vou utilizar para fabricar esse layout. Então, eu preciso converter esses 9,5, né? 9,5 milímetros. Preciso saber isso em polegada. Polegada. Então, lembra lá, 9,5, né? Vezes dividido por nossos 25,4. Isso vai me dar em polegada, né? Então, vamos lá, isso aqui é rapidinho. Então, lá, 9,5 dividido por 25,4. Deu 0,374, né? Igual a 0,374 polegadas. Vamos ver se no estoque a gente tem. Aqui, epa, só tenho espessuras fracionárias, tá vendo? Então, eu preciso fazer aquele esquema nosso lá, ó, de converter, multiplicar e dividir por 128, certo? Então, isso aqui vai me dar o quê? Se eu pegar, ó, 0,374 vezes 128, vai me dar 47, né? 47,872 dividido por 128. Então, para simplificar, eu posso arredondar isso aqui para 48, né? Para ficar mais fácil nossa divisão. Então, vai ser o quê? 48 dividido por 128. E agora eu vou simplificando, certo? Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Sim. Então, 48, né? Aí eu vou dividindo. Dividido por 2, vai me dar 24. Essa aula vai ficar salva ou não? Vai sim. Ah, sim, obrigado. Então, a gente vai simplificando, divide aqui por 2, né? Até chegar no nosso resultado aqui em polegadas, certo? Não vou fazer, porque senão eu dou a resposta para vocês, tá? Mas aí, o que que eu posso fazer também? Só que a gente precisa do cálculo, viu? Eu quero que vocês façam o cálculo. Então, para facilitar, eu venho aqui, 9,5, e vejo que é uma chapa de 3/8, tá vendo? Então, no meu estoque aqui, ó, eu tenho a minha chapa de 3/8, certo? Então, eu tenho quantas chapas? 5 chapas, né? Cada chapa, ela tem 2 metros por 1 metro, certo? Só que eu preciso fabricar 1.500 unidades dessa peça. Será que com essas 5 chapas do meu estoque, eu consigo fabricar tudo isso ou eu vou precisar comprar mais? Como que vocês vão encontrar isso, né? É o que pede aqui, ó. Qual a quantidade de chapa necessária para atender a ordem de serviço? Então, note aqui, ó. A sua peça, o layout da sua peça, ela é dada em milímetros, certo? Ou seja, eu tenho uma peça com 125, né, milímetros de comprimento, 80 milímetros de largura, 9,5 milímetros de espessura e um furo, né, com um diâmetro aqui de 50 milímetros, certo? Então, essa é a representação de diâmetro, né? Então, se eu medir, né, de uma ponta a outra aqui, ó, eu tenho o nosso diâmetro. Então, é um layout, né, retangular aqui, com espessura de uma chapa de 3/8, certo? Então, primeiro passo, eu preciso saber, né? Então, vamos lá. Quantas peças, né, cabem em uma chapa, né? Então, nossa chapa, lembra lá, ó, ela é 2 metros, né? Então, 2 metros por 1 metro, que fala o exercício, né? Primeiro ponto, o layout, minha peça a ser fabricada, ela tá com unidade em milímetros.
E minha chapa aqui, ó, tá a unidade em metros. Então, eu preciso compatibilizar as minhas dimensões, né? Ou eu converto essas unidades da peça de milímetro para metro, ou eu pego essas dimensões da chapa de metro e passo para milímetro, certo? Então, lembra lá da conversão, né, entre os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, 2 metros eu multiplico por 1.000 para achar em milímetros. 2.000 milímetros. Multiplico aqui por 1.000 para achar em milímetros. Ou seja, a nossa chapa ela é de 2.000 milímetros por 1.000 milímetros, certo? Agora eu preciso organizar a nossa peça, né? Nesse blank, nessa chapa aqui, a gente chama de blank, para saber quantas peças poderão ser feitas através desse blank. Então, é como se eu pegasse a nossa peça lá, que tem um layout retangular também, né? E dividisse ela aqui lado a lado, né? Elas aqui, eu preciso saber quantas peças eu consigo encaixar dentro dessa chapa. Então, lembra que ela tem um layout retangular. Então, eu posso colocar a chapa tanto nesse formato, quanto a peça, né? Nossa peça ser fabricada, quanto nesse formato. Ou seja, eu posso ter aqui, ó, colocar as dimensões. Ela é de 80 por 195. Eu posso ter, né? Eu posso distribuir. Eita, por que que não tá pagando? Então, eu posso colocar tanto a nossa peça aqui, ó, de 80, 195, quanto, né, ela virada, 195 por 80, certo? Dessa forma, eu vou achar um certo aproveitamento de chapa. Dessa forma aqui, eu vou encontrar um outro aproveitamento de chapa. Eu vou encontrar o meu aproveitamento, né, que me gere a maior quantidade de peças. Se eu pego essa... Desperdício. Oi? Para não gerar desperdício, né? Isso, para não gerar desperdício, né? Então aqui já estou mostrando para vocês a forma de aproveitamento do Blank. Então vamos lá. Primeiro caso. Então vamos dividir em dois casos. Primeiro caso, segundo caso. Primeiro caso, eu coloco aqui a nossa peça, né, com a maior dimensão na vertical. Então vertical, horizontal, certo? Então se eu tenho 195 milímetros, né? Para ser dividido aqui em 1.000 milímetros, quantas peças eu consigo colocar aqui amontoada, né? Então, eu pego aqui, ó. Então, peças, vamos colocar aqui, ó, peças na vertical. Eu tenho 1.000 milímetros, né? É a dimensão máxima, 1.000, dividido por 125, 195. Então, vamos lá. 1.000 dividido por 195 vai me dar aqui 5,12 peças. Não tem como eu ter 5,12 peças, né? Então, eu vou conseguir colocar 5 peças inteiras, né? E vai ficar um pedacinho de chapa aqui sem ser utilizado. Então, eu vou perder um pedacinho de chapa aqui, tá? Então, vai ter um retalhozinho, certo? Então, tem 5 peças na vertical. Na na horizontal aqui agora, né? Quantas peças eu vou conseguir colocar aqui, ó, na horizontal? Eu vou pegar os nossos 2.000 dividido por 80 agora, tá vendo? Tem 80 aqui. Quanto que é 2.000 dividido por 80? Dá 25. Ser 25 peças. Então, se eu multiplicar esses dois números aqui, nesse primeiro caso, eu consigo achar 25 vezes 5, eu tenho 125, pá, 125 peças. Ou seja, com uma chapa dessa, eu consigo ter
Nesse primeiro caso, 125 peças, certo? Agora vamos encontrar no nosso segundo caso. Então, aqui eu tenho 2.000 milímetros e aqui eu tenho 1.000 milímetros. Agora, a dimensão de 195, ela vai ser distribuída na horizontal aqui, né? Na unidade de 2.000 milímetros. Ou seja, então eu vou ter 2.000 milímetros sendo distribuído por 195. Isso vai me dar 10, 2, 10, vírgula. dá 10,25, né? Só que, da mesma forma, não tem como eu ter 10,25 peças. Eu vou ter 10 peças inteiras e vou perder um retalhozinho, né? Nesse caso, eu vou perder um pedacinho da chapa aqui, ó. Uhum. Certo? Então, 10 peças. Agora eu tenho, né, a dimensão de 80 para ser distribuída aqui nessa chapa aqui com o lado de 1.000, né? Ou seja, vou pegar 1.000, vou dividir por 80. Então, se eu pegar 1.000, dividir por 80, vou encontrar, né, 12 peças. Então, 12 peças. Então, deu 12,5, né? Então, eu vou perder um pedacinho também aqui, ó, de chapa, né? É desse lado aqui, ó. Então, eu vou perder dois retalhos, duas rebarbazinhas. Então, se eu multiplicar 10 por 12, vai me dar 120 peças. Então, no primeiro caso, eu tenho um aproveitamento maior, tá vendo? Eu consigo fabricar 125 peças em uma chapa de 2 por 1. No segundo caso, eu consigo apenas 120 peças. Então, a disposição que eu escolho, né, para representar o meu blank ali de ocupação vai me dar mais ou menos aproveitamento desse blank, certo? Então, a gente vai escolher o segundo caso, né? Então, o segundo caso, ou o primeiro caso, né? É que vai dar 125 peças. Isso. Então, o primeiro caso vai ser, então, uma chapa gera quantas peças? 125 unidades da nossa peça, né? Unidades ou Uhum. peças. Só que eu tenho que Isso. produzir quantas? 1.500, 1.500. né? Então, vamos lá, eu preciso produzir 1.500 unidades. Dividido. Quantas chapas eu preciso comprar? X unidades de chapa, né? Eu preciso ter. Então, eu faço uma regra de 3, multiplicando cruzado, tá vendo? Então, Uhum. x vezes 125. Então, x vezes 125 é igual a 1 vezes 1.500, certo? Então, eu vou precisar de quantas chapas? 1.500 dividido por 125. Então, vamos lá. 125 dividido por... Opa, é 1.500, né? Uhum. 1.500 dividido por 125. Vou Deus do precisar céu. de... Então, esse aqui, ó, x vai ser 12 chapas. Só que no meu 12 estoque chapas. eu 12 chapas, né? Então vamos lá. Então eu vou precisar de 12 chapas de aço ASTM, né? A36 com espessura de 3 oitavos, né? Que a gente viu lá. Confirmar se é 3 oitavos? 3 oitavos. Para eu fabricar as 1.500 unidades. Mas eu tenho apenas 5, né? Então, eu vou ter que emitir uma ordem de compra, né? Eu vou ter que falar para o pessoal de compras comprar mais quantas chapas? Se eu tenho 12, ou se eu tenho 5 em estoque, preciso de 12, vou ter que comprar quantas? 12 menos 5, vou precisar comprar, né? 7 chapas. Precisar comprar, deixa eu pôr aqui. Então, comprar 7 chapas, certo? Então é isso que é o exercício de vocês. Tinha outra forma de fazer? Tem.
Quem sabe? Quem faria diferente? Dá para fazer através do cálculo de área, né? Uhum. Alguém sabe como que faria? Base vezes altura? Isso. Vocês querem que faz do outro jeito aqui ou tá tranquilo? É. Tá. Hum? Mas, pra nós é tranquilo isso aí. Tá tranquilo? Sei lá, Então, pra mim, beleza. né? Você Ah, mas se quiser mostrar desse outro jeito aí você pra quer nós ver saber mais também. ainda. Pra mim ficou tranquilo desse jeito, mas se eu quiser mostrar do outro, vai que é mais fácil. É, o outro já envolve mais um cálculo de área, né? Então, peraí, deixa eu. Só tenho que ver aqui como é que eu vou É inserir um uma pouco outra mais página. complexo, Peraí. né? Oi? Ele é um pouquinho mais complexo, né? É, só que ele é mais direto também, né? É, Aqui eu fiz desse jeito para mostrar, né, a questão do aproveitamento do Blank de para vocês, né? Ou seja, a forma como eu posiciono a minha peça dentro do meu Blank vai me gerar um tipo de aproveitamento. Quanto maior meu aproveitamento, menos gasto, né, no meu processo eu vou ter, ou seja, mais economia. Então aqui, deixa eu inserir página em branco. para produzir Cadê? mais peça, ou com a chapa com mais peça, né? Isso. Peraí que eu. Evita Deixa eu. desperdício e melhora a sua produção. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui rapidinho, que já até passou, foi demais do nosso horário aqui, né? É Ah, só. Então, primeiro ponto, né? Então vamos fazer, né? Segundo método aqui. Então eu vou fazer pelo método que a gente chama, né? Então, o segundo método, eu vou chamar aqui, ó, método das áreas. Então, primeiro ponto. Quando eu tenho um objeto retangular, como que eu calculo a minha área? Então, se eu tenho aqui, ó, então eu tenho essa dimensão, que é a nossa, vou chamar de comprimento, né? Essa dimensão em x aqui. Se eu tenho meu comprimento, né? E eu tenho aqui a minha largura. Como que eu calculo uma área de uma chapa retangular? Área é comprimento, né? Vezes a largura, certo? Que é o que o colega falou, de base vezes altura, certo? Então, a nossa chapa, né? O nosso blank. Então, vamos lá. Qual que é a área do blank? Então, a área do blank. 2 por 1. Isso. Ele é o quê? 2 metros por 1, né? Mas vamos trabalhar em milímetros. Vai ser o quê? 2.000 milímetros vezes 1.000 milímetros, certo? Então, essa área aqui vai dar 2 milhões de milímetros quadrados, né? 1 polegada. Ó, esse 2 milímetros quadrados. Isso é o que eu tenho de área útil no nosso Blank. Ou seja, eu tenho essa área aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, eu tenho isso tudo E aqui a chapa. para construir a nossa peça, ou seja, é a área útil da nossa chapa. Aí eu preciso pegar a nossa peça, né, que ela também tem um layout retangular, e saber qual que é a área que ela vai ocupar. Ou seja, eu preciso achar a área da nossa peça. Ela é o quê? Ela é 195 milímetros por 80 milímetros, né? Positivo. Qual que é essa área dessa peça? Né? Eu vou chamar de A1. Qual que é a área dela? Então, da mesma forma, A1 vai ser comprimento, 195 milímetros, vezes 80 milímetros. Nossa área 1 é 195 vezes 80, 15 mil, 2,60. 15.600 milímetros quadrados, certo? Ou seja, eu tenho uma área útil de 2 milhões aqui, né? 2 milhões de milímetro quadrado para eu distribuir essa peça aqui, certo? Então, como que eu acho? Quantas peças, né, podem ser colocadas aqui dentro? Eu pego essa área, né? Então, aqui, ó, número
de peças. Eu pego a nossa área disponível e divido pela área que eu quero ocupar, A1, que vai ser o quê? Uhum. 2 milhões, né? Dividido por 15.600. Então, vamos lá na calculadora de novo. Então, 2 milhões dividido por 15.600. Tá? Então, deu 28. 128, né? Aí tem fiz Uhum. alguma coisa errada, peraí. É 195 por 80. Deixa eu só ver aqui. 195. 195 por 80. 195 por 80. 15.600. Então, 15.600, né? Só que eu preciso. Deixa eu ver aqui o que que eu fiz errado, pessoal. Peraí. Acontece. É, ao vivo tem essas coisas, não? Só erra quem não faz não erra. É. Então, tenho 120. Então, 2.000 vezes os 1.000 dividido pelos 15.600. Vai dar 128. A matemática não erra, né? Ou ela erra, ela não erra. Então, vamos lá. Se Desse uma. jeito errado. Então, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver na minha colinha aqui. É isso mesmo. Então, se eu tenho, né, uma área de. hum, acho que eu. 15.600. E- Rapidinho, pessoal. Deixa eu só. Tá na. Acho que eu achei aqui, ó. Peraí. Então, desconsidere isso aqui, ó. E na lógica da conta. Então, o cálculo da área aqui tá certo, né? Então, a gente encontrou, né? Uma área útil aqui por chapa, né? De 2 milhões de milímetro quadrado, ou seja, 2 metros quadrados aqui de chapa, né? E cada peça eu tenho 15.600, certo? Só que eu preciso de 1.500 unidades, né? 1.500 unidades, certo? Então, opa, ver aqui. Então, eu preciso de 1.500 unidades, certo? Então, 1.500 unidades, cada uma com a área aqui de 15.600, né? Opa. Então, 15.600 vezes 1.500 unidades, precisaria, né, dessa. Então, em termos de peças, né, eu precisaria de área. Se eu pegar aqui, ó, 1.500 unidades. Deixa eu fazer diferente aqui para não ficar confuso para vocês. Vamos lá. Uma peça, né? Ela tem 15.600 milímetros
quadrados, certo? Eu preciso de 1.500 peças, né? Quanto que vai me dar a diária, né? X. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, cruzada, tá vendo? Eu vou ter esse valor, ó, 23 milhões 400 mil, tá vendo? Milímetros quadrados, certo? O número de chapas é esse valor aqui, ó, né? Que eu preciso ter de peça dividido pela área ocupada por uma chapa, certo? Então, o número de peças vai ser esse valor, né? 23 milhões e 400 mil, né? Ó, 23.400, faltou um zero. Faltou um zero aqui, ó. Dividido pelos área da chapa, certo? Então, o número de peças vai ser igual a esse valor dividido por 2 milhões, que vai ser 11,7, mas eu preciso comprar 12, vai ser o número de chapas, né? Número de chapas. É 12 chapas. Deu para entender, pessoal? Ou ficou confuso? Ficou top agora, hein? E aqui, ó, o que que eu tinha feito a confusão? Então, eu preciso encontrar qual que é a área útil, né, da nossa chapa de 2 por 1, certo? Eu posso trabalhar tanto em metro quanto em milímetros. Eu escolhi trabalhar com milímetros, por isso que deu esses números grandes, certo? Se eu trabalhasse em metro com a chapa de 2 por 1, eu tinha que transformar essas medidas em milímetros aqui, ó, para metro, certo? Então, seria 0,195 metros por 0,08 metros, certo? Então, eu tenho uma área aqui, ó, de 2 milhões de milímetros quadrados, certo? Uma peça precisa de uma área de chapa de 15.600 milímetros quadrados, certo? Só que eu preciso fabricar 1.500 peças, ou seja, eu vou precisar de uma área útil, né, de 23, né? Na verdade, que já passou, né? 23 milhões e 400 mil, certo? Na verdade, seria 2 bilhões 340 mil, né, milímetros quadrados, certo? De área útil de chapa. Se eu preciso disso daqui de área, né? E cada chapa me dá isso aqui de área, para encontrar o número de chapas total, eu divido esse valor aqui pelo valor de área útil, eu encontro a quantidade de chapas, certo? Então, se eu trabalhasse com metros, né? Isso daqui, ó, seria 2 metros quadrados. Esse valor aqui seria 0,0156 metros quadrados, certo? Esse valor aqui seria 0,0156, né? Vezes 1.500, 23, isso aqui seria 23,4 metros quadrados. E o nosso número de chapas aqui seria os 23,4, né? Dividido pelos 2 metros quadrados. Seria 23,4 dividido por 2, que é o mesmo valor, tá vendo? 11,7 que a gente arredonda para 12 chapas. Então, se trabalhar com metro, fica melhor, né? De entender. É isso, pessoal. Show? Fechou. Valeu. Então, até semana que vem aí. Fechou. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Falou, até mais.